Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o professor Emanuel. São exatamente 9 horas e quase 9 minutos. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso, onde assuntos relevantes da odontologia são tratados por nossos estudantes do nono semestre. E hoje aqui, Luan e Eduardo trazendo um assunto novo. Quando nós estávamos planejando esse podcast, que eu passei esse assunto para a turma, ficaram uns olhando para os outros, lá e vai, e tem isso mesmo na odontologia? Tem. É um assunto novo e você não perde por esperar, então já deixa aí o teu like e compartilha esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Mas, afinal de contas, que tema é esse que vocês estão trazendo? Foi que vocês aprontaram dessa vez, Eduardo e Luan? Direção, música de suspense. Se você ficou até aqui, você não perde por esperar, porque o tema eu não vou dizer agora, porque agora é momento do nosso quebra-gelo. Direção, momento quebra-gelo. Seja bem-vindo, Luan, seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Bom, não se fala outra coisa nos corredores da faculdade. O mundo quer saber, já viralizou. Luan, conta pra gente aí como foi que a odontologia surgiu para você. Bom, para mim a odontologia surgiu desde pequeno. Eu sempre gostei da área da saúde, sempre estudei vários livros de biologia na época da escola. E por volta ali do primeiro, segundo ano médio, minha mãe chegou a se formar aqui também na Faculdade de Paulo Picanso, né? Quem é a sua mãe? Ricardo Feitosa, Dá um beijo aí pra ela. pode deixar. É, e nisso, vendo o cotidiano dela no consultório, meio que me fez conciliar com medicina, que eu sempre gostei da área de medicina também, que eu sempre quis entrar em medicina, mas vivenciando junto com ela no consultório, eu vi que também era uma área muito boa, né? Ela fazendo os atendimentos, vendo o sorriso dos pacientes e a felicidade que ela podia proporcionar para eles, é, não só em questão de estética, mas de reabilitação oral. Eu gostei bastante e decidi seguir os passos dela também. E hoje agora tá aqui no nono semestre, às beiras de se formar. E você, Isso. Eduardo, como foi que é o odonto? Você estava andando de bicicleta, caiu e acordou conversando com a Fábia aqui, foi? Foi mais ou menos isso, com a Fábia mesmo. Caiu na Fábia, meu amigo, é peixe. É isso aí. Acabou, tá dentro. Foi assim, desde pequeno, os familiares e o pessoal da minha família, né, sempre me indicou a medicina, porque é uma área renomada, tem um bom retorno financeiro, e eu tentei, durante a escola, tentei passar para medicina, né, fazer a faculdade de medicina. Só que no primeiro ano, assim, eu não passei. E eu sou uma pessoa que não tem muita paciência nesse sentido. Eu não queria ficar para trás, não queria esperar. E acabei tendo a oportunidade de entrar em odontologia. Tá acontecendo a mesma coisa com a minha prima agora. Ela tá entrando agora. Aqui na FACPP também, Não, ela passou na na outra UFC, instituição. Tá, na Federal. na Federal. Então, aí eu entrei de cabeça, realmente de cabeça. Só que a odontologia não deve nada. A odontologia é uma profissão incrível, que você, ao longo que você vai fazendo, se você está entrando de cabeça também, você vai se apaixonando, vai se acostumando. Você que tem medo de sangue, de saliva, pode ficar tranquilo. Ao longo do curso você se acostuma, isso é tranquilo, você vai se apaixonando cada vez mais em salvar vidas e mudar vidas. Mudar sorrisos, mudar autoestima, Com mudar certeza, vidas, Com né? É certeza. a profissão da transformação, transforma pessoas isso mesmo. de dentro para fora. Segunda pergunta do nosso momento quebra-gelo. Eduardo, vou começar por ti. Perfeito. Eduardo, se hoje você pudesse voltar no tempo e encontrar com o Eduardo do primeiro semestre, o que é que você diria para ele? Bom, o Eduardo do primeiro semestre saiu da escola e entrou na faculdade. Então, era Cheirando uma... a leite ainda, né? Bem Exatamente, novinho, né? exatamente. Era bem maturo, não tinha visão de futuro. E o que eu diria para ele é para ele fazer o que der a entender, porque foi isso que me fez, as consequências dos meus atos que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Que
os meus erros e acertos me trouxeram esse resultado de hoje. Então, eu não mudaria nada, porque eu estou muito satisfeito com quem eu sou hoje. E a odontologia, curso aqui da Faculdade Paulo Picanso, está me transformando no homem que eu quero ser. Fantástico. Luan, o que é que você diria para o Luan do primeiro semestre? Bom, eu diria que essa pergunta é um pouco reflexiva, mas assim como o Eduardo, eu saí da escola direto para a faculdade também. Eu acho que bem mais imaturo, porque eu acho que terminei a escola com meus 16, 15 para 16 anos. Então, eu acho que tanto meus erros como acertos, assim como ele, estão me tornando a pessoa que eu sou hoje. Uau. E a faculdade em si me fez amadurecer bastante, né? Mas se eu tivesse que estar de cara a cara com o meu eu do passado, assim que entrou na faculdade, eu diria para ele se esforçar um pouco mais, né? Buscar fazer monitorias, entrar para as ligas da faculdade, principalmente naquilo que eu gosto, né? Eu podia ter feito uma liga de dentística ou entrado para Nepro. E uma recomendação que eu dou para todos que estão aqui também, se você gosta de alguma área e queira ficar mais por dentro, entrar para a liga. Aliás, aqui na faculdade, o que não falta é o que fazer. Com certeza. Então, se você tem um certo conhecimento, domínio, interesse e tempo, é de domingo a domingo, meu amigo. De manhã, tarde e noite, o que não falta: pesquisa, ligas, monitoria, projetos de extensão. Olhe, quer aprender? Vem para a FACPP. Aqui nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. E ensinar odontologia, praticar odontologia, é mais do que o nosso feijão com arroz. É que nós nascemos para isso, fazemos isso, nos dedicamos a isso. E aqui na faculdade o que não falta são oportunidades para você aprofundar cada vez mais no seu conhecimento. Terceira pergunta do nosso quebra-gelo. E agora, José? Fazendo uma referência aqui ao poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, passos futuros. Luan, o que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Você pensa em fazer o quê? Bom, como eu falei, eu gosto muito de prótese, assim como a área de dentística. Eu penso fazer uma pós em uma das duas, ou quem sabe as duas. Eu não preciso me focar só em uma. Conheci... Junta as duas. Conhecimento é sempre bom, né? É, Mas eu penso também em fazer concurso, né? Entrar provavelmente pro Exército, concurso do Exército. Se eu não me engano, são 8 anos que a gente passa lá. Eu acho que seria de grande aprendizado para mim e na minha carreira futuramente como dentista. Ok. Temos. Existe esse período de 8 anos, mas também existe o concurso para ser de carreira, né? Tem um colega meu, dentista, ele tentou 3 vezes para implantodontista da aeronáutica, até que passou. Passou, já foi ali para Recife e vai seguir a carreira dele. Então, é uma excelente carreira, traz estabilidade e um futuro. Você consegue depois conciliar com um consultório. Com Sem... certeza. Então, vai para frente. Vai para cima com gosto de gás. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eduardo, Bom, o meu plano futuro é justamente esse, de estudar para o concurso e passar. é Eu já, concurseiro também? eu já sou concursado e eu já tenho a experiência de como é o trabalho no posto de saúde. Vou ter o estágio agora, né? Mas eu já tenho essa noção de como é. E eu quero justamente no começo atingir essa estabilidade que o concurso traz. O teu estágio vai ser aqui ou lá onde você é agente de saúde? Vai ser aqui, em Aqui, Fortaleza. certo. Então, aí essa estabilidade que traz o concurso, para justamente aí eu poder me especializar em algo, porque agora eu estou meio indeciso, porque são áreas que eu gosto, mas não tem aquela que está se destacando mais ainda, ou se tem, eu não tenho certeza. Então, justamente eu quero no começo ter essa estabilidade do concurso para aí poder associar com consultório, especialização e por aí vai. Ok. Chegamos então ó, quase que ao final. Última pergunta do nosso momento quebra-gelo. Nada a ver aí. Nada a ver. Luan, Bom, meu nada a ver é mais a questão da computação. Eu acho que, tipo, nas minhas horas vagas eu passo mais tempo no computador. mas mexendo, programando, o que é que você gosta de fazer no computador? Programando. Programando? Isso. Acho que isso
teoricamente não tem nada a ver com a odontologia, mas visando no futuro também, eu acredito que eu poderia usar essa programação para fazer um aplicativo relacionado ao Um odonto. software. É isso. Por que não? Com certeza. Posso vender essas ideias para alguma empresa, quem sabe também. Então acho que relacionado não relacionado, mas ao mesmo tempo se relacionado à odontologia, eu acho que poderia ter um futuro próximo em relação a isso. Olha, Luan, é inegável o avanço da tecnologia na odontologia. Você está falando aí sobre programação. Isso. O futuro da odontologia, inclusive, é um dos temas que nós estaremos tratando daqui a pouco. A odontologia do futuro, você não perde por esperar, onde nossos estudantes estarão falando sobre 3D, inteligência artificial e fotografias. Então, nessas três áreas, o software faz parte da realidade, tanto de fotografia, inteligência artificial, como também 3D. Então, por que não pensar em desenvolver um software que venha de encontro à necessidade dos dentistas? Com certeza. Então, veja, faça um benchmarking para ver qual é a necessidade dos dentistas e desenvolva a partir daí, quem sabe, um programa, um software que venha a suprir essa lacuna de mercado. Ficou curioso aí por mais? Então chegou o momento do nosso tema. Vamos revelar para o nosso público qual é o nosso tema, direção, som de mistério. Luan e Eduardo trouxeram um tema muito novo e eu acredito que quando você ouvir, você também vai pensar, lá e vai, tá aí, que eu nunca tinha ouvido falar desse assunto, não é verdade? Odontologia do sono, é isso aí. O que é que nós estamos falando sobre esse assunto? Odontologia do sono, do que é que estamos falando? Já posso dormir? Não, Não, ainda não? pode dormir não. Então bora, vamos lá, fica acordado e você fica esperto também com a gente aqui para nós podermos aprender e entender o que é que esse assunto tão relevante e novo na odontologia tem a ver com você. Nada a ver, Eduardo. Bom, o meu nada a ver é que eu sou um jogador profissional de um joguinho de celular, galera. Aí eu ganho, as horas vagas eu ganho dinheiro no celularzinho. E ganha dinheiro, né? Conta a tua história aí, como é que foi aí. Eu com 15, 16 anos, eu gostava muito de um jogo, o jogo é Fortnite, pra quem quer saber. E aí eu jogava todo dia. Jogava todo dia, voltava da escola, jogava. Até que surgiu os campeonatos. Aí eu era muito bom, eu conhecia amigos que eram muito bons de outros estados, né? Porque o jogo tem bate-papo de voz, eu conhecia. E aí chegou os campeonatos, eu jogava com dupla com esse amigo. E aí a gente chegou a ganhar $3.500 jogando como duplas. Esse meu amigo, posteriormente, ele era um pouquinho melhor que eu e mais novo. Ele era 2 anos mais novo que eu. Chegou a ganhar um campeonato de $20.000, que foi R$ 100.000, com 14 anos. Ele Com ganhou 14 anos. 14 Esse anos. menino não faz nada na vida, não. Fica só nesse celular aí, brincando, brincando. Olha aí, ó. É, isso aí. E vai ter um outro campeonato agora, não é? Vai ter campeonato agora em janeiro. E eu dou uma treinadinha de 1 a 2 horas todo dia, porque ganhar dinheiro é bom, né, galera? É bom. E dá para associar com a faculdade, porque não toma muito do meu tempo e pela manhã eu tô aqui, né? Então, tá ótimo. Ok. Então, boa sorte aí. Como é o nome do jogo? Fortnite. Fortnite. Esse é jogo de tiro. É. É. Olha aí. Vamos lá. Odontologia do sono. Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, seja estudante ou público leigo em geral, odontologia é um assunto novo. Assim como há alguns anos atrás foi impressões em as três dimensões, assim como foi a odontologia do esporte, a odontologia do sono surge agora como um assunto que pega as pessoas de calças curtas, vamos dizer assim, por se tratar de um assunto novo. Mas afinal de contas, o tema de vocês, ele é muito apropriado. Odontologia do sono, do que estamos falando? Responde para o nosso público. O que é essa odontologia do sono? Então, gente, odontologia do sono é uma área da odontologia que estuda os problemas relacionados ao sono e aqui na respiração, né? Por exemplo, os dois maiores problemas são o ronco e a apneia obstrutiva do sono. O que são, né? O ronco todo mundo sabe que é aquele, né, ronronar.
Só É, que, é normal então, roncar? o roncar é normal. Roncar pode roncar. Tem o ronco normal e tem o ronco patológico. Que aí o ronco patológico está associado justamente com a apneia obstrutiva do sono. Hoje em dia, a gente consegue, né, fazer o diagnóstico. Nós, dentistas. Antigamente, quem fazia o diagnóstico era só os médicos, né? Os especialistas do sono, médicos. Só que hoje em dia, por isso que está sendo considerada também a odontologia do sono uma área do futuro. Uma área da odontologia do futuro também. Peraí. Vamos, vamos aqui por etapas. A questão do diagnóstico. É muito comum, às vezes, eu já tive conversando com colegas lá do Sim, meu trabalho, e eles dizem que vão fazer o teste do sono. Então, vão para uma clínica especializada em sono, aí colocam um monte de isso. fios, colocam toda uma parafernália e tal, tudo mais, que é para estudar a evolução do sono. Cria-se todo um ambiente para ver como é que está a questão do sono. Sim. É por aí, mais ou menos? É. O padrão ouro para identificar, né, é a polissonografia. Com a polissonografia, nosso papel é encaminhar para o médico, para ele, o médico, né, fazer a polissonografia e aí dar o veredito, se realmente o paciente está com apneia obstrutiva do sono, se é um ronco patológico. Então, praticamente o principal objetivo é saber se tem apneia obstrutiva do sono Sim, e, por consequência, eu posso dizer assim, se aquele ronco é patológico. sim. Assim, você pensa que é uma besteira. Ah, é só apneia obstrutiva do sono. Mas o que Mas é isso? o que é isso, né? Para o público que está nos ouvindo, o que é apneia obstrutiva do sono? Do sono é porque a pessoa está dormindo. Sim, Obstrutiva porque obstrui. perfeito. Basicamente, é a respiração parcial interrompida, né? A respiração é interrompida parcialmente durante o sono. Então a pessoa não está respirando, tipo, a pessoa está prendendo o ar. Isso faz com que a circulação do oxigênio no nosso corpo mude. Ok. Pare de chegar oxigênio no cérebro. Se a respiração parou, o cérebro deixa de ser oxigenado. Perfeito. As principais problemas, né, que são causados com a apneia obstrutiva do sono são problemas cardiovasculares. Tem um estudo, né, que cita que de 5 a 10 vezes aumenta o risco de uma pessoa pegar uma doença cardiovascular. Só em a pessoa possuir a apneia obstrutiva do sono, aumenta o Aumenta o risco risco em de. 5, 10 vezes de obter uma doença cardiovascular. E como a pessoa está dormindo, a pessoa não tem consciência daquilo. Não. Por isso que também é muito importante o papel do companheiro, né? No sono, saber se a pessoa está roncando ou não. Isso a gente faz quando o paciente chega a gente no nosso consultório, né? No nosso atendimento, e a gente faz as perguntas e às vezes o paciente solta, né? Ah, ronquei muito. Ah, tô cansado durante o dia, sente sono durante o dia. Opa, peraí. O cansaço durante o dia pode ser de vários fatores, pode ser de várias Pode. causas. Uma intensa carga de trabalho, Isso. alimentação, estresse. Mas você tocou um assunto importante aí. O fato de. Então vamos ver se a gente consegue construir uma linha de raciocínio. A apneia do sono, nós já entendemos de que você para parcialmente de respirar. Isso. A gente já entende que isso leva a um comprometimento e aumento do risco de doenças cardiovasculares. Perfeito. Consequentemente, a gente entende agora, como terceiro ponto, de que isso interfere na qualidade do sono, na qualidade da reparação do sono, por isso que a pessoa se sente cansada durante o dia. Na qualidade da saúde e na qualidade do relacionamento. Porque, querendo ou não, o ronco patológico, ele é um ronco muito alto. Muito alto. Então, tem relatos de pessoas que não dormem com seus companheiros justamente por conta do ronco muito alto. Então, é um casal que não dorme junto por conta do ronco. Isso pode gerar conflitos no relacionamento também. Então quer dizer então que o roncar é normal. Roncar. Um ronco normal, baixo. O ronco muito alto pode ser um sinal de apneia obstrutiva do sono. Esse é o papel do dentista.
é uma área interdisciplinar, dentistas, médicos. Então, o papel do dentista atualmente, antigamente, como era que funcionava? A pessoa vinha encaminhada para o dentista já com a apneia obstrutiva do sono, já sabia, vinha do médico, já sabendo. Que tinha feito a polissonografia. Já tinha feito a polissonografia, o médico falou, ó, esse paciente, porque é a gente que trata com os dispositivos, né, intraorais. Então, atualmente, avançou tanto nossos estudos que agora a gente identifica, A gente pode fazer o diagnóstico? a gente não pode fazer o diagnóstico, mas a gente pode identificar e encaminhar. Tá, então vamos lá. E como é que eu posso identificar? Vamos supor, sou dentista, estou no meu consultório aqui. Quais sinais, sintomas que me possibilitam a identificação Bom, de um hoje em quadro dia, desse? a gente tem umas perguntas de triagem, né, que foram elaboradas, e justamente com essas informações soltadas pelo paciente, eu compreendo, ele roncou muito ontem, que a gente sabe que o paciente às vezes fala, né? Aí, com isso, o dentista vai captando aquelas informações, aí fala, opa, se ele ronca. Vou fazer essas perguntas aqui de triagem, que é justamente as perguntas para identificar se aquele paciente tem ou não a apneia obstrutiva. Fazendo as perguntas, os sintomas, né? Boca seca, sonolência durante o sono, Durante irritabilidade o dia? durante o dia, sonolência durante o dia, irritabilidade, o paciente não dorme direito, Fica irritado, não descansa? não descansa, e a boca seca, né? Porque fica com a bocona aberta, roncando, aí fica secando. Ok. São as três perguntas principais. Sim, Ok. Então, assim, a gente já entende que hoje é uma área que está crescendo, o leque está aumentando, e você falou dos dispositivos, que é chamado DAN, dispositivos dispositivos de avanço mandibular. avanço mandibular. O que é isso, afinal de contas? Bom, são dispositivos intraorais que o objetivo deles é avançar um pouco a mandíbula e a língua. Porque puxando a mandíbula e a língua para trás, Eu o vou ar fechar as vias aéreas. vai fechar, tende a fechar as vias aéreas. Então, se você esticar a mandíbula, botar ela mais para frente, e a língua vai liberar esse espaço para a respiração. Essa apneia do sono, curiosidade que surgiu agora, você falando aí, Hum. é um processo predominantemente anatômico, Hum, predominantemente anatômico, no não. sentido de obstrução das vias aéreas. Ah, sim, nesse sentido, sim. Às vezes, é, não é nem porque a mandíbula é muito retrógrada. Às vezes é da própria anatomia da pessoa. Por exemplo, tem pacientes que têm naturalmente a língua inchada, Tá? a hiperglossia, o nome. Então, é aí que o dentista, além de ter a avaliação clínica, com perguntas, triagem, anamnese, ele vai analisar a boca do paciente e ver se o paciente tem a língua inchada, se ele tem o palato estreito. Então, Ok. tudo isso, inclusive, nós podemos prevenir que a pessoa, desde pequena, criança, tenha uma apneia obstrutiva do sono. Porque a gente coloca o aparelho intraoral que estica, né? Abre mais o palato e evita com que aquele palato, que aquela pessoa cresça com um palato estreito e desenvolva a apneia obstrutiva do sono. Podendo desenvolver doenças cardiovasculares e por aí vai. Ok, tranquilo. Então, assim, a gente já entendeu aqui pelo nosso podcast questão do diagnóstico, é uma questão multiprofissional, é uma questão que o médico ele pode diagnosticar, mas o tratamento é feito pelos dentistas, Isso, praticamente feito com o DAN, que é o dispositivo de avanço mandibular. sim. Explica para o nosso público como é que são esses dispositivos. Bom, existem os DAN e o CPAP. O DAN, ele é mais para casos moderados e leves. O mais comum. E o CPAP é o dispositivo já também intraoral, só que ele já é mais complexo. Porque ele é O CPAP quer dizer o quê? Essas letras. bom. O CPAP
É assim que é chamado? É assim que é chamado. O DAN é dispositivo de avanço mandibular. O CPAP é assim que é chamado. Então, o CPAP, ele já é mais, como é um caso mais grave, ele já é mais complexo. Então, o DAN, ele é discreto, ele é transparente. É Então, feito no laboratório, tem moldagem, tem tudo. moldagem, molda na boca do paciente e encaixa certinho o DAN, o dispositivo. Só que tem aquela alavancazinha que Que puxa, empurra a empurra mais mandíbula para para frente. frente. Isso. O CPAP já é um mundrongo, é um negócio grande que pode inclusive até causar DTM, porque ele é um negócio nada discreto, não é confortável e é realmente para cuidar desses casos mais graves. Mas o mais comum é gente com caso moderado ou leve. Aí sim são os dispositivos de avanço mandibular, que é uma moldagem, colocou na boca, quase como uma placa de bruxismo, Eu estava imaginando que fosse parecido com isso. parecido com uma placa de bruxismo, fechou a boca durante o sono, coloca. Durante o dia, até a pessoa se acostumar, aí se desfaz o dispositivo. Ok. E assim, agora a gente já viu o que é odontologia do sono, nós já passamos pela questão do conceito, do diagnóstico, e falando agora, existem métodos, maneiras de prevenir isso, Luan? Como é que é essa parada aí? Bom, antes de chegar nessa parte, agora gostaria de fazer alguns adicionais à fala do Eduardo na questão do diagnóstico, né? Vamos lá. O diagnóstico, caso a pessoa tenha um parceiro ou uma parceira ali ao lado, e queira, porque vamos lá, para a pessoa chegar a um dentista ou a um médico para ter esse tipo de interesse em saber, ela precisa sentir alguma coisa para, ou tem alguma coisa errada aqui. Então, a partir do momento que o companheiro que está ali ao lado vê o companheiro dormindo, tem um ronco um pouco maior do que o considerado natural, no momento em que a pessoa está roncando, ela cessa o ronco de uma hora para outra, como se nada tivesse acontecido. E se o companheiro chegar um pouco mais perto e ver que não está tendo qualquer tipo de respiração e do nada volta, é um sintoma também. Muito bem. Uau! Ora, se a apneia obstrutiva do sono é falta de respirar e o ronco é produzido pelo movimento do ar nas cordas vocais, então se a pessoa parou de roncar, é porque muito provavelmente parou Obstrui. de respirar. Então eu estabeleço aí uma possibilidade de diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. A pessoa para, volta, para, volta. Para e volta. Geralmente no dia seguinte, né, o companheiro ou a companheira chega a perguntar: é normal você tá roncando, nada parar? Você já percebeu isso? E aí vão atrás de saber o que realmente está acontecendo, né? Curiosidade, curiosidade. Existe algum estudo que diz, vamos supor, em pessoas que têm a apneia obstrutiva do sono, ela chega a parar quantas vezes em uma noite? Tem algum relato disso? De quantas vezes eu não cheguei a ver, ó, professor. Eu acredito que seja um número indeterminado. Depende de pessoa para Depende pessoa. do caso, né? Depende, Isso. porque cada pessoa tem uma anatomia, às vezes é por causa da língua, às vezes é porque a mandíbula realmente é muito para trás, então esse número aí deve variar de acordo com o caso. De quantas vezes a pessoa para, uma média de 6 a 8 horas de sono, Uhum. quantas vezes a pessoa para de respirar, né? Porque de repente poderia até ser. É o teu TCC? Não, É não, né? De repente poderia ser até uma pesquisa, né, para quem estiver ouvindo aqui o nosso podcast que se interessou pelo assunto, associar a quantidade de vezes que ele para de respirar durante o sono com as complicações cardiovasculares. para para Né? já dar o diagnóstico logo, se esse número deu esse número, então provavelmente é isso. Vamos logo lá confirmar? Exato. Se existe a associação realmente entre a quantidade de vezes que a pessoa para de respirar, a apneia obstrutiva do sono, com o aumento do risco das doenças cardiovasculares. Não custa nada, vai lá e Exatamente. talvez até já tenha algum trabalho publicado sobre isso. Mas, por favor, Luan, continue. Show. Não só essa questão da obstrução, como além também do problema cardiovascular, caso a pessoa tenha apneia e não procure tratamento adequado, pode ocorrer o maior risco de demência conforme a idade vai avançando, né? Então é sempre importante, se você sentir que tem, Uau, muito bom. se tem qualquer desses sintomas,
é importante procurar saber se realmente é ou não apneia para prevenir esses casos, né? E a questão da prevenção. Quando geralmente um paciente chega ao nosso consultório, muitas das vezes a queixa principal do paciente pode até não ser essa da apneia, mas como o próprio Eduardo falou, tem as perguntas que a gente sempre pode implementar ali na nossa anamnese, que é muito importante, não se focar somente a um ponto. Por exemplo, o paciente pode chegar ali com uma fratura dentária, mas se a gente puder fazer a anamnese bem feita, a gente pode identificar, quem sabe, de forma prematura, um câncer na região oral da boca, dentre outros fatores. Mas focando aqui na odontologia do sono, a questão da prevenção, nós, como dentistas, temos que chegar a educar e orientar os nossos pacientes uma forma, como eu posso falar, acho que boa parte da população tem uma certa mania de respirar pela boca, né? Então a gente tem que Ok. reeducar os nossos pacientes a fazer uma respiração adequada, de forma nasal, para que isso não ocorra, tá? Além disso, em crianças, quando a gente vai fazer a nossa anamnese, é uma maneira mais fácil de ser feita por questão prévia, né? É mais fácil identificar isso nas crianças, e também de reeducá-las, encaminhando a um fonoaudiólogo ou até mesmo um otorrino Então, isso pode acontecer em crianças também. também. Quando a gente está falando desse assunto, geralmente vem à nossa mente quem? Adultos. Isso pode ocorrer em crianças. Pode ocorrer em crianças também. Principalmente naquele que eu falei, o palato estreito. E aí nós já podemos prevenir daquela pessoa ter algo no futuro com um dispositivo para Boa. Gostei. isso aí. É isso aí. E aí, gostou do nosso assunto? Se você gostou, deixa o teu like e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Luan, palavras finais. Bom, acho que minhas palavras finais seriam mais essa questão da orientação e reeducação, que com base no que a gente falou, acho que muitas pessoas que estão assistindo podem prestar um pouquinho mais atenção, não só no seu companheiro, mas acredito que boa parte das pessoas que fazem faculdade ainda moram com o pai ou com a mãe. E se porventura tá lá no quarto ao lado, escuta seu pai roncar um pouco mais alto, a sua mãe, Parece um leão que está aqui do lado, né? dá um pouquinho mais de atenção a isso. Quem sabe seu pai ou sua mãe não tenha isso e você possa ajudá-lo a encaminhá-lo, você mesmo que está se formando. Uau, muito bom. Salvar a Gostei. vida e o relacionamento. É isso aí. Bom, Palavras finais, Eduardo. palavras finais eu acho que o maior problema é que a pessoa acha que o ronco é uma besteira. Ronco não é uma besteira, gente. Ronco pode ser uma besteira. Mas o ronco patológico existe e é muito sério. Pode agravar muitas doenças cardiovasculares, infarto, hipertensão, Demência. AVC, então, demência, diabetes até, inclusive. Tudo isso agrava o risco, né? É isso aí. Odontologia do sono, o que é que estamos falando? Bom, esse foi o tema tratado pelos nossos estudantes. Eduardo e Luan são estudantes do 9º semestre. Nós esperamos que você tenha gostado. Deixa o teu like e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Aqui nós somos a Faculdade Paulo Picanço, excelência em educar. Quer aprender? Vem para FACPP!